Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 4. Elevada norma de Deus. A verdadeira educação em nossas igrejas, preparando almas para o serviço. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Tomemos isto por nossa lição. Estudai atentamente cada palavra. Princípios corretos e sentimentos puros, se cultivados e praticados, formam um caráter à semelhança divina. Uma consciência livre de ofensa para com Deus e o homem, um coração que sente a mais terna simpatia para com os seres humanos, especialmente para que possam ser ganhos para Cristo, terá os atributos que Cristo possuía. Todos esses serão imbuídos de seu espírito, terão um reservatório de persuasão e um celeiro de simples eloquência. Como cristãos, devemos agora trabalhar muito ardorosamente para levar almas a Jesus Cristo. Não deve haver capítulos baratos de experiência urdidos em nossa vida cristã. Toda a verdadeira experiência custa esforço a cada alma que a obtém, devido às tentações de Satanás. Deus vê como a alma tem fome de conhecimento de Deus, da salvação por Jesus Cristo, e a promessa é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Característicos do verdadeiro inquiridor. Deus ordena a cada homem que obedeça à sua lei. Ele não vê como vê o homem. Sua norma é elevada, pura e santa. No entanto, todos a podem alcançar. O Senhor vê a necessidade da alma, a consciente fome da alma. Ele considera a disposição de espírito da qual procedem as nossas ações. Vê-se, acima de tudo, as evidências de respeito e fé para com Deus. O verdadeiro inquiridor que se esforça por ser semelhante a Jesus na palavra, na vida e no caráter, contemplará seu Redentor e, pela contemplação, é transformado à sua imagem, porque almeja a mesma disposição de espírito que havia em Jesus Cristo e por ela ora. Não se esquiva do mal pelo temor da vergonha ou pelo medo da perda, porque sabe que tudo que goza vem de Deus e fará bom uso de suas bênçãos para poder representar a Cristo. Ele não está ansioso de permanecer mais alto, de obter o louvor dos seres humanos. Não é esse o seu mais ávido interesse. Fazendo uso sábio do que agora tem, procura obter cada vez maior habilidade para poder prestar a Deus maior serviço. Ele almeja a Deus. A história de seu Redentor, o incomparável sacrifício que fez, enche-se de significação para ele. Cristo, a majestade do céu, tornou-se pobre para que pela sua pobreza pudéssemos tornar-nos ricos, não ricos meramente de dotes, mas ricos de consecuções. Essas são as riquezas que Cristo deseja ardentemente que seus seguidores possuam. Ao ler o verdadeiro inquiridor da verdade a palavra e abrir a mente para recebê-la, almeja a verdade de todo o coração. O amor, a piedade, a ternura, a cortesia, a delicadeza cristã, que serão os elementos nas mansões celestiais que Cristo foi preparar para os que o amam, apossam-se de sua alma. Seu propósito é firme, está determinado a permanecer do lado da justiça. A verdade achou caminho para o coração e ali está implantada pelo Espírito Santo, que é a verdade. Quando a verdade se apossa do coração, dá ao homem segura evidência disso, tornando-se um mordomo da graça de Cristo. O coração do verdadeiro cristão está imbuído do verdadeiro amor, da mais ardorosa sede de almas. Não descansa enquanto não estiver fazendo tudo o que está nas suas forças
para buscar e salvar o perdido. Gastam-se tempo e forças, não se evita o trabalho exaustivo. Deve dar a outros a verdade que tanta alegria, paz e regozijo no Espírito Santo trouxe à alma. Quando a alma verdadeiramente convertida goza o amor de Deus, sente a sua obrigação de tomar o jugo com Cristo e trabalhar em harmonia com Ele. O Espírito de Cristo sobre ele repousa, revela o amor, a piedade e a compaixão do Salvador, porque é um com Cristo. Anela levar outros a Jesus. Seu coração se desmancha de ternura ao ver o perigo em que estão as almas que se encontram longe de Cristo. Cuida das almas como alguém que deve prestar contas. Com convites e rogos misturados com certezas das promessas de Deus, procura ganhar almas para Cristo. E isso é registrado nos livros. É um colaborador de Deus. Não é Deus o próprio objeto de imitação? Deve ser obra da vida cristã revestir-se de Cristo e levar a si mesmo para a mais perfeita semelhança com Cristo. Os filhos e filhas de Deus devem avançar na semelhança com Cristo, nosso modelo. Diariamente devem contemplar sua glória e admirar sua incomparável excelência. Ternos, verdadeiros e plenos de compaixão, devem eles tirar as almas do fogo, detestando mesmo as roupas manchadas pela carne. Não estamos trabalhando sozinhos. Há um trabalho a ser feito pelo povo de Deus. O que é a verdadeira eloquência na vida humana? É um coração cheio de sentimentos puros, a veneração por todos os mandamentos de Deus. Mas não se tem feito trabalho fervoroso. Tem-se realizado certa rotina de deveres, mas isto não basta. Saí do canal comum. Se não puderdes alcançar os membros das igrejas, não fiqueis desanimados. Levai o trabalho aos caminhos, e se a justiça própria daqueles por quem trabalhais não for penetrada pelo fermento da verdade, saí da rotina usual para os valados, e aí fazei vosso trabalho missionário. Deus não vos deixará trabalhar sozinhos. Desde a proclamação da mensagem do terceiro anjo, têm os anjos de Deus esperado para cooperar com o agente humano que está zeloso e determinado a trabalhar. Devemos aprofundar-nos mais nas minas da verdade do que o temos feito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que amor tem Deus mostrado para com o homem caído! Porque os que conhecem a verdade passam de largo por tantos que estão em amarga necessidade. O culto todo do Israel antigo era uma forma de promessa em figura e símbolos de Cristo. E não era apenas promessa, mas uma providência real designada por Deus com o fim de ajudar a milhões de pessoas mediante a elevação de seus pensamentos àquele que se manifestaria ao nosso mundo. Cristo, a revelação de Deus. Em Cristo o mundo contemplou o Deus invisível. Estou no Pai, disse ele, e o Pai em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Em todos os nossos atos de verdadeira devoção, fixamos os olhos da fé sobre o nosso advogado que está entre o homem e o trono eterno, esperando atender todos os nossos esforços e, pelo seu Espírito, ajudar-nos a obter mais perfeito conhecimento de Deus. O Cordeiro de Deus é-nos representado como estando sobre o trono de Deus. É ele a grande ordenança pela qual o homem e Deus se unem e comungam juntos. Assim é o homem representado como estando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar designado para o encontro entre Deus e a humanidade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Cristo pôs a natureza humana numa relação pessoal para com a sua própria divindade. Assim deu ele um centro sobre que a fé do universo se devia firmar. É o desígnio de Deus que sua lei seja obedecida por todos os que creem em Jesus Cristo. Satanás sabia que se a família humana pudesse ser induzida a crer que Deus aboliu sua norma moral de caráter, o homem não teria um espelho moral no qual pudesse olhar e ver que espécie de pessoa era. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a palavra do Deus vivo. A lei é o grande espelho moral de Deus. Deve ele comparar suas palavras, seu espírito, suas ações com a palavra de Deus. Se decidirmos que não temos nesses últimos dias um trabalho designado para nós fora do rumo comum das igrejas nominais, defrontar-nos-emos com um grande desapontamento. A grande questão a ser investigada, pesada e decidida é: que posso eu fazer para alcançar as almas perdidas? Deus exige que os adventistas do sétimo dia façam um trabalho que eu não preciso definir. A menos que o trabalho seja primeiramente feito em nosso coração, todas as instruções específicas que poderiam ser dadas para determinar suas ações será um trabalho inútil. Lede o 2º capítulo de Tiago. Praticai a verdade em vossa vida diária, e sabereis que trabalho o Senhor vos deu a fazer. Lede também o 4º capítulo, especialmente os versículos 5 a 12, e o capítulo 5, especialmente os versículos 13 a 20. Esses capítulos são letra morta para o maior número dos que pretendem ser adventistas do sétimo dia. Foi-me determinado apontar-vos essas escrituras e o capítulo 7 de São Mateus. Precisais estudar cada palavra como se fosse para salvar a vossa vida. O que a igreja de Battle Creek precisa é ser obradores da palavra. Isso levará grande número de pessoas a saírem de Battle Creek para outros lugares, para vilas e cidades onde o povo não teve a luz e as oportunidades que tendes tido. Muitas pessoas agora estão pendendo na balança, não estão com Cristo, não estão ajuntando com Cristo. Sua influência está dividida. Eles espalham. Atentai especialmente para estas palavras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muitas casas que agora a gente supõe estarem seguras cairão. O Senhor declara que não aceitará o serviço dividido. Preciosas palavras de advertência e promessa. Se derdes ouvidos às palavras de advertência que se encontram nos capítulos que me foi ordenado apresentar-vos, mudareis de atitude e vos tornareis filhos de Deus. Assim podereis salvar vossa alma pela fé em Jesus Cristo. Recebereis o conselho dado no capítulo 58 de Isaías. Se seguirdes as orientações dadas, cumprir-se-á a promessa.
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Empreendei o trabalho que vos foi designado. O Senhor cumprirá a promessa de sua parte. Esses escritos inspirados nunca vos teriam sido dados se o Senhor não tivesse tido confiança em que poderíeis fazer tudo o que ele exige. Podeis atender ao convite, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Podeis atingir as alturas para as quais o Espírito Santo vos chama. A verdadeira religião significa viver a palavra em vossa vida prática. Vossa profissão pouco valor terá sem a execução prática da palavra. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esta é a condição do discípulo. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Graças a Deus porque se está fazendo um trabalho fora da igreja. A igreja não tem sido devidamente educada para trabalhar fora de seu próprio povo. Muitas almas fora da igreja poderiam ter sido iluminadas e muito mais luz trazida para a igreja se todo membro da igreja em cada país que pretende ter a luz avançada da verdade tivesse trabalhado de coração e alma e com a voz a fim de ganhar almas para a verdade. Demasiado pouco trabalho está sendo feito pelos membros da igreja em prol dos que necessitam da luz, os que estão fora da igreja dos adventistas do sétimo dia. O Senhor declara: não esmagará cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Os que cooperam com Jesus Cristo reconhecerão que todas essas promessas se cumprem em sua própria experiência. O Senhor tem determinado o dever de toda a alma. No juízo, ninguém terá qualquer escusa a apresentar por não cumprir o seu dever. Uma prova mais íntima do discipulado. A prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam para o batismo. Deve-se compreender se os que professam ser convertidos estão simplesmente tomando o nome de adventistas do sétimo dia ou se estão assumindo sua posição ao lado do Senhor para sair do mundo e serem separados e não tocarem em coisa imunda. Ao darem evidência de que compreendem plenamente sua posição, devem ser aceitos. Mas quando mostram que estão seguindo os costumes, modas e sentimentos do mundo, deve-se lidar fielmente com eles. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem sua igreja sejam despenseiros fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. O pecado destes últimos dias recai sobre o professo povo de Deus. Pelo egoísmo, o amor aos prazeres e o amor ao vestuário, negam o Cristo que sua filiação à igreja diz que estão seguindo. Dou graças a Deus porque Jesus Cristo conhece cada impulso do coração do crente. Professam ser filhos de Deus muitos que não seguem a Cristo.
Sua frivolidade, sua conversa barata, sua falta de piedade de alto tono, seus baixos alvos desencaminham a outros que seguiriam um rumo diferente, não fosse o exemplo desses caracteres enganosos que não amam a Cristo nem fazem a sua vontade, mas simplesmente seguem a sua própria imaginação. Jesus está familiarizado com todos os corações humildes, mansos e submissos. Estes têm provas e cometem erros, mas se afligem porque ofenderam o Salvador que os amou e por eles morreu. Vão humildemente aos seus pés, ferem as suas batalhas. Com coração manso e humilde, procuram fazer bem aos outros. Procuram levar avante a causa da verdade e com esforço bom e sincero. O Senhor Jesus ama aqueles por quem deu a vida. E quando permitem que suas influências mundanas se interponham entre eles e seu ajudador, quando preferem ídolos a Cristo, quando consideram com indiferença seus apelos à alma humana e não há resposta, Jesus é ofendido. Ele sabe que eles estão enfrentando grande perda, pois são pedras de tropeço para os pecadores. Não estão ajuntando com Cristo, mas separando dele. Mas quando por grande aflição o Espírito de Deus lhes toca o coração e para ele se voltam, ouvir-lhes-á as orações. Cristo sabe a capacidade que deu a cada alma para servi-lo para o seu bem presente e eterno. Ele deseja que estas almas não desapontem. Ele quer que brilhem em seu reino. Os que mais altas honras terão são os que diariamente tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Tornar a verdade uma realidade. O Senhor Jesus exige que toda alma torne a verdade uma realidade. Mostrai que credes não estar à metade com Cristo e à metade com o mundo. Dos tais, diz Cristo, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aquele que aprecia o amor de Cristo será fervoroso obreiro de Cristo para levar outros como molhos ao Mestre. Trabalho completo é sempre realizado por todos os que estão ligados com Cristo. Produzem frutos para a sua glória, mas a indolência, o descuido e a frivolidade separam a alma de Cristo, e Satanás entra para operar a sua vontade no pobre súdito mundano. Temos uma grande verdade, mas pela descuidada indiferença, a verdade tem perdido sua força sobre nós. Satanás tem entrado com suas especiosas tentações e tem afastado de seu guia os professos seguidores de Cristo, classificando-os com as virgens loucas. O Senhor vem e nós precisamos agora ter em nossos vasos e em nossas lâmpadas o óleo da graça. Pergunto, quem estará agora ao lado do Senhor? Antes de Jesus ir embora, prometeu voltar e levar-nos para si mesmo, para que onde eu estiver, disse ele, estejais vós também. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Devemos esperar, vigiar, orar e trabalhar. Toda a mente, toda a alma, todo o coração e toda a força foram comprados pelo sangue do Filho de Deus. Não devemos julgar ser nosso dever usar uma roupa de peregrino justamente de tal cor, justamente de tal formato, mas vestes asseadas e modestas que a palavra inspirada nos ensina a dever usar. Se nosso coração estiver unido com o de Cristo, teremos o mais intenso desejo de ser revestidos de sua justiça. Nada será colocado sobre a pessoa para atrair a atenção ou criar controvérsia. Cristianismo. Quantos há que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior. É uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não nos intrometeremos na política. Dirão decididamente, somos peregrinos e estrangeiros, a nossa cidadania é de cima. Não serão vistos escolhendo companhia para o divertimento. Dirão, deixamos de ser apaixonados por coisas infantis, somos estrangeiros e peregrinos e olhamos para uma cidade que tem fundamento e cujo construtor e autor é Deus. Observância do sábado, o sinal de lealdade.
Apelo a todos os que se têm unido numa atitude errada quanto ao princípio para que façam decidida reforma e depois disso andem para sempre humildemente com Deus. O mundo está prestes a ser julgado. Um Deus justo deve vindicar a morte de seu filho. Hoje os homens estão escolhendo a Barrabás e dizendo: crucificai a Cristo. Faloão na pessoa de seus santos, seguirão no mesmo terreno que os sacerdotes e escribas judeus seguiram em seu tratamento para com Cristo. Ele, o Filho de Deus e homem inocente, foi morto por ter dito aos homens verdades que não lhes agradava ouvir. Contudo, era ele o Filho do Deus infinito. Os que hoje desprezam a lei de Jeová, não demonstrando respeito aos seus mandamentos, estão tomando o lado do grande apóstata. Proclamam ao mundo corrompido pelo pecado que a lei de Deus é nula e vã. Os que declaram ser isto verdade enganam o povo e têm virtualmente pregado a lei de Jeová cruz entre dois ladrões. Que pensamento! Perante os mundos não caídos e o universo celeste, terá o mundo de dar contas ao juiz de toda a terra, ao mesmo que eles condenaram e crucificaram. Que dia de juízo será ele! É o grande dia da vingança de Deus. Cristo não está então no tribunal de Pilatos. Pilatos e Herodes e todos os que dele mofaram, que o açoitaram, rejeitaram e crucificaram, então compreenderão o que significa sentir a ira do Cordeiro. Seus atos aparecerão diante deles em seu verdadeiro caráter. Um terrível engano. Que terrível engano está na mente dos que pensam que o mundo está ficando cada vez melhor. Cristo declara: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A tal ponto chegará o mundo ao rejeitar a lei de Deus. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. João declara: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. É-nos mostrado claramente que haverá dois grupos quando aparecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em que grupo desejamos ser encontrados? Eis que cedo venho, diz Cristo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Este é o destino dos observadores dos mandamentos. Não deveríamos todos nós desejar pertencer ao número dos que têm direito à árvore da vida e que entram na cidade pelas portas? Adão e Eva e sua posteridade perderam o direito à árvore da vida devido à sua desobediência. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o enviou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, e isso tornou necessário serem expulsos do céu e separados da árvore da vida,
pois dela comer depois da transgressão perpetuaria o pecado. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem dependia da árvore da vida para ter a imortalidade. E o Senhor tomou as precauções para que os homens não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente, tornando-se pecadores imortais. A morte entrou no mundo devido à transgressão. Mas Cristo deu sua vida para que o homem tivesse outra prova. Não morreu ele na cruz para abolir a lei de Deus, mas para garantir ao homem uma segunda prova. Não morreu para tornar o pecado um atributo imortal. Morreu para garantir o direito de destruir aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sofreu toda a penalidade de uma lei quebrada pelo mundo todo. Fê-lo não para que o homem pudesse continuar na transgressão, mas para que eles pudessem voltar à sua lealdade e guardar os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina de seus olhos. Um sinal de lealdade. Um sinal da obediência é a observância do sábado do quarto mandamento. Se os homens observarem o quarto mandamento, observarão todo o resto. Não foi voz humana que falou a Moisés, dando-lhe o sábado como sinal. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do meu povo. O Senhor não deixa um preceito tão importante quanto este, sem uma especificação definida. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Filosofia humana ou revelação divina. Declara a filosofia humana ter sido tomado um período indefinido de tempo na criação do mundo. Declara Deus assim a questão? Não, diz ele, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias, não 6 períodos indefinidos de tempo, pois então não haveria possibilidade de o homem observar o dia especificado no 4º mandamento. Fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Por bondade, lede cuidadosamente o 5º capítulo de Deuteronômio. Deus diz outra vez: Lembra-te, não te esqueças do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Contudo, tendo diante de si os vivos oráculos, aqueles que pretendem pregar a palavra apresentam suposições de mentes humanas, as máximas e mandamentos de homens. Anulam a lei de Deus pelas suas tradições. O sofisma quanto a ser um mundo criado em um período de tempo indefinido é uma das falsidades de Satanás. Deus fala à família humana em linguagem que eles podem compreender. Não deixa a questão tão indefinida que os seres humanos possam manejá-la segundo as suas teorias. Quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, quer dizer o dia de 24 horas que ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. Deus não daria sentença de morte pelo desrespeito ao sábado, a menos que tivesse dado ao homem clara compreensão do sábado. Depois de ter criado o mundo e o homem, contemplou a obra que fizera e declarou-a muito boa. E ao ser posto o fundamento da terra, foi posto também o fundamento do sábado. Quando as estrelas da manhã juntamente cantaram e todos os filhos de Deus rejubilaram, viu Deus que o sábado era necessário ao homem mesmo no paraíso. Ao dar o sábado, Deus considerou a saúde espiritual e física do homem.
não qualquer dia em 7. Deus fez o mundo em 6 dias literais, e no 7º dia literal descansou de toda a sua obra que fizera e restaurou-se. Assim deu ao homem 6 dias em que trabalhar, mas santificou o dia de seu descanso e deu-o ao homem para ser observado, livre de todo o trabalho secular. Ao separar assim o sábado, deu Deus ao mundo um memorial. Não separou ele um de qualquer dia em 7, mas um dia especial, o 7º dia. E ao observar o sábado, mostramos que reconhecemos a Deus como Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Nada há no sábado que restrinja a qualquer grupo de pessoas. Foi dado para a humanidade. É para ser empregado não em indolência, mas na contemplação das obras de Deus. Isto os homens devem fazer para que possam saber que eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor fica bem perto do seu povo no dia que ele abençoou e santificou. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O sábado é o memorial de Deus, apontando ao homem o Criador que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Nas eternas montanhas, nas árvores majestosas, em cada botão que desabrochando floresce, tudo nos fala de Deus e de sua glória. Todo o filho leal de Deus procurará conhecer a verdade. João declarou a verdade de maneira tão clara que uma criança pode entender. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Escolhemos ser contados com os que não podem discernir a verdade, que foram tão cegados pelo poder enganador do inimigo, que não veem aquele que é a expressa imagem do Pai. Os seguidores de Cristo são de classe inteiramente diversa. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra de um ser humano não deve ser recebida e crida sem interrogação. Devemos perguntar primeiro: falam eles em harmonia com a palavra? Recusam um claro assim diz o Senhor por verem que isto envolve uma cruz? De que lado estais? Estamos do lado dos que recusam ser leais a Deus. Estes não têm interesse em conhecer a Deus. Rejeitam o divino Filho de Deus, a personificação de toda a bondade humana. Colocam-se com os que, embora nenhuma falta possa ser apresentada contra Cristo, escolhem em seu lugar um ladrão e um assassino. Isso testifica do gosto moral do mundo. Estaremos do lado do mundo ou ao lado de Cristo, que declarou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os que pela fé recebem a Cristo como seu Salvador pessoal não podem estar em harmonia com o mundo.
Há duas classes distintas. Uma é leal a Deus, guardando os seus mandamentos, enquanto a outra fala e age como o mundo, pondo de lado a palavra de Deus, que é a verdade, e aceitando as palavras do apóstata, que rejeitou a Jesus. A quem escolhereis? Do lado de quem estamos? O mundo lançou fora a Cristo, os céus o receberam. O homem finito, rejeitou o príncipe da vida. Deus, nosso legislador soberano, recebeu-o nos céus. Deus o tem exaltado. O homem o coroou com uma coroa de espinhos. Deus o tem coroado com uma coroa de real majestade. Todos nós devemos pensar honestamente: quereis que este homem, Cristo Jesus, reine sobre vós ou quereis a Barrabás? A morte de Cristo traz sobre o que rejeita sua misericórdia a ira e os juízos de Deus, sem mistura de misericórdia. Esta é a ira do Cordeiro. Mas a morte de Cristo é a esperança e vida eterna a todos os que o recebem e nele creem. Deus, com toda a certeza, chamará o mundo a juízo para vindicar a morte de seu Filho unigênito, o que esteve ante o tribunal de Pilatos e Herodes, aquele que está agora nas cortes celestiais intercedendo pelo povo que o recusou. Escolheremos o selo do mundo ou escolheremos ser o povo separado, peculiar de Deus? Receberemos um assim, diz o Senhor, em lugar do assim, diz o homem? O poder papal, o homem do pecado, afirma que a Igreja Católica Romana mudou a lei de Deus. Em lugar do 7º dia, batizaram e apresentaram ao mundo um filho do papado, o primeiro dia da semana para ser observado como o santo dia de descanso. O mundo protestante tem recebido esse filho do papado, tem-no embalado e a ele tem dado a honra que Deus colocou no 7º dia. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra qual ides herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, e os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Lede cuidadosamente, por favor, todo o capítulo 7 de Deuteronômio, e pensai na palavra do Senhor. Desviar-vos-ei de um claro assim, diz o Senhor, depois de ler a história do pecado de Adão e de sua queda?
Ele caiu porque baniu da mente as palavras do Senhor e deu ouvidos às palavras de Satanás. Valerá a pena transgredir? Pela transgressão, Adão perdeu o Éden. Pela transgressão dos mandamentos de Deus, o homem perderá o céu e uma eternidade de glória. Isto não é história ociosa, mas verdade. Pergunto outra vez, de que lado estás? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o.